É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama, às 7 horas da noite em Bragança Paulista. O Vasco enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino pela segunda rodada deste campeonato brasileiro. E é claro, né, uma terça-feira movimentada por si só, por ser jogo do Vasco da Gama. Porém, será uma terça agitada não apenas pelo fato do Vasco entrar em campo, pois muitas outras informações temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, como também muitas outras informações ainda acontecerão nas próximas horas desta quarta-feira, melhor dizendo. Uma quarta-feira de muito provavelmente anúncio do volante Hugo Moura, o atleta que ontem já realizou exames médicos e, inclusive, foi aprovado nos exames realizados. Deve vir a ser anunciado hoje como mais novo reforço do Vasco da Gama. Uma quarta-feira de avanço quanto à situação do novo patrocinador master do nosso gigante da colina, o Vasco, que desde o dia 3 de dezembro do ano passado não tem o patrocinador master, poderá estar, enfim, fechando com uma marca, a Portugabet, que promete pagar ao Vasco da Gama um piso de 150 milhões de reais pelos próximos 3 anos. É muita grana na nossa colina histórica. Vamos falar aqui também sobre arbitragem, um tema polêmico. Quem vai a campo hoje para apitar Vasco e Red Bull Bragantino? Podemos confiar? Podemos não confiar? Tem aí complô para ajudar o Flamengo no Brasileirão? Olha, é muita coisa doida que a gente vai trazer aqui a vocês. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, né, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, esse vídeo aqui que você está assistindo agora, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, por volta das 2, 3 horas. Hoje sai um pouquinho mais cedo por conta do jogo do Vasco. E temos também o Boa Noite Gigante, que sai sempre na parte da noite. Então, são 3 vídeos com muita informação, muita novidade, para você que está aí do outro lado não perder absolutamente nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão com você que está aí do outro lado, trazendo algumas informações importantes sobre tudo que rolou nestas últimas horas de quarta e na madrugada de quarta, e na noite de ontem, terça-feira. A começar falando sobre a pasta da diretoria executiva. Neste último final de semana, estivemos aqui no Rio de Janeiro, né? Presente a comitiva do grupo norte-americano, formado por Josh Wander, Nicolas Maia e Johannes Sport. Essa comitiva veio aqui ao Brasil com o intuito de agilizar algumas situações internas. E dentre as situações que a comitiva veio agilizar internamente, foi a situação do diretor executivo. A gente vem comentando com vocês que, de fato, hoje, o técnico argentino Ramon Dias está com muita moral internamente. É um nome. Tem moral junto ao grupo norte-americano, tem moral junto à SAF do Vasco da Gama, e não à toa hoje é um nome que tem muita autonomia dentro do departamento de futebol. Hoje Ramon tem moral para trazer um reforço e para tirar alguém do elenco Cruz Maltino, como o caso, né, do Cauã Barros, atleta, volante, cria da base do Vasco, que jogou no ano passado, mas nesse momento veste a camisa do Amazonas. É uma peça fora do baralho para Ramon Dias por alguns problemas até de disciplina, não por uma questão técnica. Então, Ramon hoje é um nome com muita moral. E após a saída e a demissão do diretor executivo Alexandre Matos, foi-se dada uma responsabilidade ainda maior ao treinador. Ele inclusive falou na entrevista coletiva neste último domingo, após a vitória contra o Grêmio em São Januário, né, que a relação não era muito boa entre a pessoa do Ramon e o grupo norte-americano, pois o interlocutor desse caminho, que era o Alexandre Matos, não estava conseguindo fazer uma boa interlocução. Então ele deixou bem claro que hoje a relação é muito melhor com o grupo norte-americano, porque ele consegue ter um contato direto. Não há mais uma terceira pessoa separando o Ramon Dias dessa relação, porém há uma ponte direta ligando o Ramon a 777. Inclusive ele confirmou, né, na entrevista coletiva, que de 15 em 15 dias estará acontecendo uma reunião entre o Ramon, ao lado do departamento de futebol,
junto com o grupo norte-americano, para passar o que acontece, para trazer coisas positivas, trazer à mesa coisas negativas, trazer à mesa as necessidades. Então Ramon hoje é um nome que tem moral. Esse é o grande resumo, né, desta primeira parte do vídeo. Porém, mesmo diante da moral que hoje Ramon Dias tem, o Ramon é um nome que não deve continuar tendo essa moral internamente, porque o Vasco ainda segue no mercado na busca de um diretor executivo. E segundo informações ontem dada pelo canal Atenção Vascaíno, o Vasco hoje tem dois nomes muito bem engatilhados para ser o novo profissional a trabalhar na pasta executiva do futebol Cruz Maltino, um profissional brasileiro e outro profissional de fora do Brasil, um profissional estrangeiro. A definição está bem próxima, a expectativa é que inclusive ela ocorra já nesses próximos dias e é bom ficar de olho. Hoje Ramon tem moral, mas a expectativa é que, de fato, venha perder um pouquinho dessa autonomia que hoje tem dentro do departamento de futebol. Não vai vir, isso eu nem falo deve, mas não vai mesmo vir um perfil Alexandre Matos. Quando eu digo perfil Alexandre Matos, é um nome que tem uma característica de tubarão no mercado, que goste de mandar no futebol, gosta de ter as chaves do futebol. Esse diretor executivo com perfil igual de Matos não virá. Vai ser um diretor executivo que esteja acostumado com uma SAF, já tenha trabalhado em uma SAF, saiba o que é ser, né, de um clube de futebol que tem uma empresa ou gerenciando por trás e que tenha aí uma boa relação com a comissão técnica de Ramon Dias. Essa é a grande prioridade para esse nome que virá e comandará a pasta executiva do Vasco da Gama. Show de bola, torcedor? Então, informação importante é trazer a vocês, o Vasco segue na busca pelo diretor executivo com dois nomes, né, engatilhados. E falando em busca, informações é que, de fato, hoje, quarta-feira, poderá ser um dia marcado pelo anúncio do volante Hugo Moura. A gente ontem, na parte da noite, no Boa Noite Gigante, chegamos até a trazer a vocês, né, que o Hugo já realizou exames médicos, foi aprovado, inclusive, nos exames, regularização já está em processo, deve ser hoje, inclusive, o nome do Hugo Moura postado, regularizado e aparecendo no bid da CBF, e automaticamente o Hugo para o próximo final de semana, na partida que estará acontecendo contra a equipe do Fluminense no Maracanã às 4 horas da tarde, já deve estar à disposição do técnico Ramon Dias. Fique ligado, que for por volta aí das 10h30, 11 horas, o Vasco da Gama deve estar sim anunciando o Hugo Moura como mais novo reforço do Vasco, é claro, né? A gente vai deixar para trazer mais detalhes aí sobre essa contratação assim que o anúncio for feito. Falando inclusive em mercado, né? Ontem a gente teve uma informação importante sobre um cria da base do Vasco da Gama, que é o Andrei Santos. O Andrei foi considerado, inclusive, né, um dos craques deste campeonato francês durante o mês de março, vem jogando muita bola, e o Vasco da Gama recebeu mais uma parcela referente à venda de Andrei Santos para o Chelsea. Uma parcela aí de cerca de 6,5 milhões de euros. No caso, foi o valor que o Vasco da Gama colocou nos seus cofres. Um valor aí que, trazendo para a nossa moeda, é algo em torno de 35 milhões de reais. O jogador tem direito a 30% desse valor. Aproximadamente aí 11 milhões de reais é que o Andrei tem direito em colocar no bolso. É um valor de repasse. O Vasco pega 35 milhões, coloca no seu bolso, mas imediatamente desses 35, 11 tem que ir diretamente ao Andrei. O Vasco recebe o valor do Chelsea e nem tem que, inclusive, colocar os 35 no bolso, né? Os 35 que vem já repassa 11 para o Andrei e o seu empresário. Porém, o que aconteceu lá no ano passado voltou a acontecer agora. O Vasco recebeu o dinheiro, colocou todo o dinheiro dentro dos cofres e não passou absolutamente nada ao Andrei Santos. O Vasco tem como pagamento, né, priorizar, é claro, o pagamento de salários, direitos de imagem, vem conseguindo fazer isso em dia. E nesse momento negocia com o empresário do Andrei para fazer esse pagamento de forma parcelada, já que utilizou esse valor. O empresário, Márcio Bittencourt, ele... Não, o empresário do Andrei não é o Márcio Bittencourt, perdão, é o Giuliano Bertolucci, salvo engano, é esse o empresário do Andrei, Giuliano Bertolucci. Ele não aceita que o valor venha a ser pago de uma forma parcelada. E tá certo, ele quer o valor à vista, que é os 11 milhões de reais à vista que tem a receber. O Vasco vem fazendo essa proposta, vem tentando conversar aí com o Andrei e o seu empresário, e as coisas ainda estão andando quanto a isso. Então hoje é um clima aí de estabilidade, assim como aconteceu lá no início do ano passado, e volto a repetir, o empresário do Andrei está super certo. É de direito do Andrei receber 11 milhões de reais à vista. O Vasco pegou um dinheiro que não é dele, é um dinheiro de repasse. E assim como aconteceu no ano passado, o Vasco insiste em colocar esse valor todo no bolso, e não é para ser assim. Então é conversar agora, porém informação importante, né? Porque 35 milhões de reais pingaram aí, ó, nos cofres do Vasco da Gama. Então, foram 35 milhões do Andrei,
uma grana forte do Marlon Gomes, uma grana forte do Peck. Então dinheiro não é problema do Vasco. Acredito que o grupo norte-americano mais do que nunca já entendeu que o Vasco é uma mina de fazer dinheiro. Como há dinheiro, né, no nosso Cruz Maltino. Ainda temos muitas informações a trazer a vocês e agora a gente começa a esquentar um pouquinho o vídeo, né? Porque vamos falar aqui sobre marca, vamos falar aqui sobre Portugabet, porque enfim, parece que o Vasco vai colocar milhões dentro dos seus cofres. O Vasco, nesse momento, está muito avançado para fechar contrato com a Portugabet. Um contrato de 3 anos com essa empresa. Uma empresa, no caso, portuguesa, é a informação que nós temos, é uma startup de fora do Brasil. As conversas já acontecem há 2 meses e estão muito avançadas. O Vasco poderá receber, no valor, né, de contrato, assinado em contrato, muita grana. Um valor que poderá chegar à casa dos 225 milhões de reais. Sim, não estou falando loucura, não estou falando mentira. 225 milhões de reais é o valor que o Vasco poderá receber da Portugabet no contrato assinado. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Antes, porém, quero falar aqui da parceira do canal Gigante Vasco. Não a parceira, no caso do Vasco em si, mas uma parceira do canal, não é a Portugabet, é a Manual. Rapidinho, ó. Você aí que tá do outro lado, você que gosta de usar um bonezinho, você que gosta de usar uma touca, você que gosta de esconder as entradas que tem na sua cabeça, te trago aqui, ó, a solução para esse problema. Você conhece a Manual? Manual é uma empresa que vai te dar um tratamento com comprovação científica e completamente personalizado a você. Você não vai precisar entrar em fila, você não vai precisar gastar o seu tempo, absolutamente nada. É fácil, é rápido, é manual, no caso, a solução para a sua calvície. Calme que não é você. Assim como você, mais de 42 milhões de homens no Brasil também sofrem com esse problema. Então a Manual está te oferecendo um tratamento único, um tratamento personalizado, especialmente para o seu problema. O que você terá que fazer? Link aqui na descrição e no comentário fixado da Manual. Corre lá, aperte. A Manual, inclusive, colocou aqui para o nosso canal um código de desconto que vai dar 40% de desconto a você que está aí do outro lado. Mas corre, pois o desconto é por tempo limitado. No caso, o cupom Gigante Vasco vai te dar 40% de desconto. É válido apenas para o primeiro pedido, é tempo limitado, frete grátis. Então corre, aproveite e não pense, né, que a solução para sua calvície, para esse problema que você tem aí, é apenas um implante capilar, como o zagueiro chileno Gary Medel fez. Não, a Manual também pode ser aí a solução para a sua autoestima. Então corre, vem para a Manual. Vamos voltar então? Grande abraço aí a todos da Manual. E você, pô, que tem esse problema, tenha vergonha não, vá aqui no link ou no comentário fixado, deixa acabar o vídeo e cure aí esse problema. Vamos voltar aqui para falar de Vasco da Gama e Portugabet, pois sim, 225 milhões de reais podem estar na mesa do Vasco da Gama. O Vasco tem negociações avançadas, as conversas já acontecem há 2 meses, inclusive é uma empresa até mesmo nova, né? Uma empresa aí que criou, para você ter noção, né, torcedor vascaíno, as suas páginas nas redes sociais há pouquinho tempo. No caso, o X e o Instagram da empresa foram criados em março. O primeiro post aconteceu no dia 29 de março, há 18 dias atrás. No Instagram a empresa tem apenas 500 seguidores e no Twitter, no caso o X, tem apenas 28 seguidores. É uma empresa novíssima no mercado. Uma empresa que já patrocina um clube aqui do futebol brasileiro, que no caso é o Pelotas do Rio Grande do Sul. É uma empresa que tem assim uma influência muito grande aqui do Brasil, dessa região do Sul, principalmente. Tem muitos investidores, né, oriundos dessa região, muitos diretores, muitas pessoas que trabalham dentro da empresa são gaúchas. Então é uma empresa assim nova, mas uma startup, ou seja, uma empresa que está sendo fomentada e tem uma expectativa gigante de crescimento no mercado brasileiro da casa de apostas. Um dos diretores, inclusive, da empresa é o Gustavo Fischer. Claro, acredito que vocês não conheçam, mas o Gustavo Fischer é uma pessoa muito conhecida dentro do Vasco. Ele deixou a Estrela Bet, que hoje, inclusive, é a patrocinadora do basquete vascaíno há pouco tempo. Deixou a Estrela Bet para, inclusive, contribuir nessa nova casa de aposta. É um diretor executivo muito conhecido no ramo, tem um know-how muito grande, ou seja, tem um conhecimento muito grande de mercado, de pessoas, e saiu da Estrela Bet, que é a patrocinadora do basquete vascaíno, para fechar com a Portugabet e iniciar essa nova jornada. No Instagram, a Portugabet já segue, né, o Casemiro, o Gary Medel, o Vasco da Gama, o Pablo Verrete, o Léo Jardim, Pedrinho, Edmundo, Payet,
olha, quase todo mundo se tratando de Vasco da Gama. Então, tudo indica que sim, a Portugabet seja a nova patrocinadora master do Gigante da Colina. Contrato de 3 anos, com pagamento mínimo de 55 milhões de reais, é o valor aí que estará em contrato, né? No caso, 165 milhões de reais anuais, porém com metas que podem fazer com que o contrato valha 75 milhões de reais anuais, e automaticamente em 3 anos, Vasco poderá receber com essa empresa 225 milhões de reais. É muita grana que o Vasco da Gama poderá receber de fato com a Portugabet. Um dinheiro assim que o Vasco nunca de fato recebeu, e nunca mesmo. Eu falei, 75 milhões de reais é o valor correto. É muita grana, será a maior empresa a patrocinar assim o Vasco da Gama na história da instituição. Então o Vasco tem negociações avançadas e espera-se que sim, essa empresa venha a se tornar a nova patrocinadora master do nosso Cruz Maltino. Boa empresa? Bons valores, acredito eu, né? Se o grupo norte-americano tinha medo de colocar dinheiro do Vasco e não receber, a quantidade de dinheiro que está sendo injetado aí no Vasco, através de vendas, através de patrocínios, é algo surreal, né? Eles já, com toda certeza, recuperaram o investimento feito aqui no nosso Vasco da Gama. E para fechar aqui este Boa Noite Gigante, esse Acorda Vascão, perdão, com chave de ouro, fala sobre a arbitragem, porque foi definida a arbitragem de sábado que vem e temos a arbitragem de hoje, né? Hoje o Vasco enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e a arbitragem está definida. Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia, será o árbitro de Vasco Fluminense nesse próximo domingo, e Rodolfo Toschi Marques será o VAR. Enquanto isso, para a partida de hoje, teremos Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, enquanto Charlie Wendy Straubo Derrete será o VAR. E o que temos a falar com vocês sobre Paulo César Zanovelli? Por incrível que pareça, nada de mal. Paulo César Zanovelli é um dos poucos árbitros que a gente vem aqui falar que não houve nenhum problema quando o mesmo esteve envolvido em jogos do Vasco. Um árbitro novo, 34 anos de idade, árbitro FIFA, no caso da Federação de Minas Gerais, um árbitro muito conhecido em Minas, e que estará apitando o primeiro jogo do Vasco na temporada de 2024. Porém, já teve aí participações em jogos do Vasco na última temporada. Em 2024, inclusive, apareceu muito nos jogos do Vasco da Gama. Os jogos que Paulo César Zanovelli esteve envolvido aí com o nosso Gigante da Colina foi lá no ano passado, no último jogo do Brasileirão, no caso, na 38ª rodada, no dia 6 de dezembro, Paulo César esteve ali na função de quarto árbitro, né, de Vasco e Red Bull Bragantino. Além disso, também Paulo César Zanovelli esteve presente no dia 14 de agosto de 2023, também pela Série A, na 19ª rodada. No mesmo jogo, Red Bull Bragantino e Vasco, porém na função de VAR, esteve presente aí na cabine do árbitro de vídeo. E Paulo César Zanovelli também apitou Vasco e Atlético Paranaense no dia 23 de julho, às 6h30 da tarde, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele como árbitro de campo, um jogo em que o Vasco acabou sendo derrotado de São Januário pelo placar de 2-0, a estreia inclusive, né, de Ramon Dias como técnico do Vasco, porém sem nenhuma alteração do mesmo. Além disso, na temporada passada, o mesmo também esteve presente na partida do Vasco da Gama em São Januário, lá no dia 16 de março, Vasco e ABC, tivemos aí a participação de Paulo César Zanovelli, né, apitando aí em São Januário, jogo que infelizmente o Vasco acabou sendo eliminado de uma forma precoce pela Copa do Brasil. E para fechar aqui, olhando para a temporada de 2022, foram apenas 2 jogos. No caso, Vasco e CSA, no dia 18 de agosto de 2022, pela Série B do Campeonato Brasileiro, em Alagoas, no estádio Repelé, onde o Vasco foi derrotado pelo placar de 2-0, e também um outro jogo, também pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco empatou com a equipe da Tombense no dia 1º de maio de 2022, pela 5ª rodada apenas, né, da 2ª divisão do Brasileirão. O jogo terminou 1-1. Então, assim, nenhum dos jogos vocês lembram de polêmica, pois de fato Paulo César Zanovelli não se envolveu em polêmicas em jogos do Vasco. Enfim, a gente espera que isso se repita, a gente espera que hoje, né, a gente possa não ver também Paulo César envolvido em polêmicas se tratando de Vasco da Gama. Paulo César Zanovelli. Esse é o nome, né, perdão, da fera. Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira, dia de Vasco da Gama. Falaremos muito ainda durante esses próximos dias sobre isso.
muitas informações, muitas novidades. Hoje a gente temos o Fala Gigante, temos o pós-jogo do Gigante, porque hoje é dia de Vasco. Então muitas novidades e informações aqui no canal. Você se inscreva, corre lá para Manual, não perca tempo. Vá lá cuidar da sua calvície, do seu problema. Manual é a solução para a sua autoestima. Vamos que vamos, hein, Vascão? Se inscreva, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.